Bem-vindos a mais um Mindcast. Eu sou a Bia Bragion, treinadora comportamental. E eu sou Eli Fornazier, treinadora comportamental e financeira. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da maternidade. Desafios da maternidade. Bora lá? Vamos. Então, para a gente começar esse Mindcast, antes a gente tem que lembrar dos combinados, para você ouvinte não achar que nós somos grossos, que nós somos muito, né? Então, primeiro combinado é comunicação de adulto. Então, sem mimimi. Nós vamos falar o que tem que falar. A vida é como é. Segundo combinado, dê um significado positivo para o seu passado. Afinal, seu passado já passou. E terceiro combinado é, você pode tudo, menos reclamar e não estar presente. Essas 3 regrinhas podem transformar a sua vida, mas para isso você tem que aplicar, certo? E vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Primeiro patrocinador, Mica Presentes, uma loja extremamente diferente, com mundo geek, mundo anime, Completo. Coisas de criança, coisa de celular, milhares e milhares de capinhas, um atendimento de excelência, informática, entrega para o Brasil todo. Então, se você quiser conhecer o Mica Presentes, é só entrar no Instagram, @MicaPresentes, que você vai ver todo o conteúdo que eles têm. Eles têm camiseta, eles têm moletom, eles têm coisas de bebê. É incrível o Mica Presentes. Pelúcia. Tem tudo. Relógio. Pensou? Mica Presentes. Mica Presentes. Segundo patrocinador que a gente quer agradecer é o Mind Connect, nosso treinamento presencial imersivo com acompanhamento, que inclusive está faltando mais ou menos 70 dias para acontecer a 3ª edição. E esse treinamento a gente conecta pessoas com mentes poderosas, não somente na imersão, mas também pós. Então, o diferencial do nosso treinamento é que a gente tem acompanhamento. E isso faz com que você tenha resultados constantes e progressivos. Porque afinal, Nelly, ter resultado é tranquilo. A maior dificuldade, o maior desafio das pessoas é manter resultado. E isso, o seu ambiente vai potencializar você a ter. E o terceiro patrocinador, Bia Bragion, Treinamento e Desenvolvimento Humano, que faz com que tudo isso aconteça. Mas, se você quer patrocinar o nosso Mindcast, é só mandar um e-mail para o contato@beabragion.com, que com certeza a gente vai conversar e vai ser um prazer imenso ter você aqui. Hoje foi ok, hein, Eli? Mind Connect, faltam 80 dias para acontecer. Óbvio, gente, que a Eli vai para os fatos e para as evidências, esse é o perfil comportamental dela. Inclusive, a gente tinha que fazer um Mindcast nisso, né? Só que isso é meio falho, porque no último Mindcast a gente teve um monte de tema que a gente ia fazer nesse Mindcast. Mas a gente nem lembra quais foram os temas que a gente falou que ia fazer. Porque você que é de informação não anota. Eu sou de informação? Né? Então, eu tava contando, dá 80 dias hoje. Justo. Então, bora pro nosso 80 conteúdo? dias. Bora pro conteúdo. Então, os desafios da maternidade. E podem ver que a gente tem 4 filhas que estão acordadas e uma que está dormindo. E nós vamos falar do desafio da maternidade humana, tá, galera? Não da maternidade pet, com todo respeito. Apesar de que vocês vão ver os desafios da maternidade pet acontecendo na realidade nua e crua, né, Eli? Eu estou com receio de uma das lâmpadas aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle, tudo vai dar certo. Mas, Eli, qual que é o seu principal desafio de maternidade? Meu principal desafio da maternidade hoje é ter a paciência de... É que a Andressa gosta de ficar pegando muito e eu não sou muito de toque. Então, acho que o meu maior desafio hoje, pessoal, e pra mim, é essa questão do toque dela. Mas o desafio maior mesmo é tudo. Falei um monte e não falei nada. Justo. E no começo? No começo, adaptação. Adaptação, né? Pra quem não sabe, a Andressa, a gente adotou ela quando ela tinha 1 aninho. E a gente não queria adotar. A gente não queria ser mãe, a gente só queria apadrinhar uma criança. Lembra disso? Essa era a historinha que contava pra gente. Eu contava essa historinha porque eu queria. Mas nós iniciamos no processo de apadrinhar,
Que a gente tinha intenção de adotar futuramente, só se você é padrinha, você não adota. Mas era essa a nossa intenção. Enfim. Aí, fomos para apadrinhar uma criança. Continue. E no fim das contas, uma semana depois, estávamos com a Andressa na nossa casa fazendo a adaptação. E aí, o principal desafio desse começo de maternidade foi a aceitação da maternidade, para mim. Porque eu tive que deixar de ser prioridade na minha vida e eu fiz com que a Andressa fosse a prioridade na minha vida por muitos anos. Inclusive, isso é a principal romantização da maternidade, né? Porque a mãe, ela coloca o filho acima dela. E isso é o maior erro que pode existir. Sabia disso? Sim. Por quê? Porque a mãe deixa de existir. Ela deixa de ser a Eli, ela se torna a mãe da Andressa, né? E é muito louco isso, porque a maioria das mães, muitas vezes, estão nesse lugar de mãe do filho. Mas peraí, qual é o seu lugar? Quem é você? Antes de você ser mãe, você é mulher. Antes de você ser mãe ou pai, né? Você tem sua identidade. Então é muito importante você ter clareza de que para você amar o outro, você tem que primeiro se amar. Você tem que se pôr em prioridade. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porque se eu tô bem, eu consigo cuidar do meu filho e da minha filha. Agora, se eu não tô bem, eu tô compensando comportamentos no meu filho e na minha filha. E daí, é assim, né? Eu não vou pra academia porque as crianças não deixam. Eu não faço o meu cabelo porque eu não tenho tempo, não tenho quem fique com as crianças. Então, a responsabilidade da sua falta de organização, muitas vezes, acaba sendo dos seus filhos. Porque você fica contando historinhas que eles são responsáveis. Olha isso. Eles têm, sei lá, quantos anos e eles já são responsáveis por você não ser autorresponsável pela sua vida. É louco isso, hein? Muito louco. É o que a gente, no começo, nós contávamos também. Às vezes a gente conta essa história, que uma gestação tem 9 meses, você acaba tendo amor... Não, peraí. Tendo amor pela criança na barriga, tendo tempo para... Ela vai pausar. Continuou. Então, a mente TDAH... Essa é a historinha que você contou pra você. Não, que eu tava falando. Você tá... Sabe? Não sei. A historinha que a gente contava, que a gente as pessoas têm 9 meses para se programar e tudo mais, nós tivemos uma semana com adaptação e um mês a criança em casa. Então a gente dizia assim que no mês de outubro, a gente era um casal. E no mês de novembro, que ela veio morar em casa, a gente deixou de ser um casal e viramos mãe. E aí... Viramos uma família. Uma família. E aí, naquele momento, veio toda a adaptação, toda a mudança de vida, todo o terremoto. Né? Mas era um terremoto incondicional. Não tinha... A gente poderia ficar muito cansada, como fica até hoje, cansada demais, mas é compensador. Recompensador. E só ressignificando, gente, quem é casal e não tem filho também é uma família, tá? É que a gente era um casal, a gente tava um ano juntas só, e aí, de repente, a gente já tinha a responsabilidade de um sistema mesmo, né? Então, só pra colocar isso, porque quem não tem filho também é uma família, tá? A partir do momento que você tá junto com outra pessoa, você formou a sua família. Então, só pra deixar claro, Sim. Até você não estar junto com uma pessoa, a sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Tem que falar sobre isso, né? Porque senão depois as pessoas vêm falar um monte que eu falei, meu Deus, sobre isso, né? Os meus primeiros desafios, assim, eu acredito que a gente já tava vivendo desafios, né, Eli? Porque o nosso começo de relacionamento foi bem complexo. Então a gente já vinha com um monte de desafios. E aí parece que a nossa vida, cara, ela sempre foi forjada em desafios. Só que cada desafio que a gente passava, né, naquela época, a gente subia uns 10 degraus, assim. Porque eram desafios extremamente tensos,
a gente não tinha gestão de emoção, a gente não sabia o que a gente queria. Cara, a gente foi sobrevivente. Se parar para olhar para trás hoje com o conhecimento que a gente tem, nós somos muito sobreviventes. Nós né? éramos muito impulsivas. É. Vamos fazer? Vamos. Vamos. A Andressa vivia em roda de samba, carnaval, com um aninho. Eram as mães malucas. Não que não, a criança não vá, que as famílias não devam fazer isso. Mas é que assim, a gente tinha os desafios durante toda a semana, mas no final de semana que a gente queria, como éramos muito impulsivas, era sair, tá tudo bem, sair com todo mundo e a Andressa junto. E às vezes, como a gente não entendia, a Andressa, ela pulava um monte, não porque ela estava adorando, porque ela Ela estava desregulada, Exato. tadinha. A gente não sabia, né, do diagnóstico de fato, né? Porque tem muita gente que pergunta, mas vocês sabiam do diagnóstico dela quando vocês adotaram? Quando a gente adotou ela, o diagnóstico dela era desnutrição severa e microcefalia, né? A paralisia cerebral e o autismo, ele veio depois. Então, muitos comportamentos que a Andressa tinha, a gente nem sabia o que era. Né? Inclusive, tem muitas crianças hoje em dia que estão sendo diagnosticadas com autismo, que estão sendo diagnosticadas com TDAH, enfim. E, na verdade, se a gente for parar para olhar, é porque há uma educação extremamente fraca, né? E sinto muito se doer para você, porque hoje em dia está muito mais simples você colocar o celular na mão de uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio, de 2 anos, 3 anos, e estimular essa criança a ponto do cérebro dela não aumentar a quantidade de estímulo. E aí é óbvio que essa criança vai ficar hiperestimulada. E aí é óbvio que ela vai ter diagnósticos e vai dar remédio e vai começar a mascarar, né? Hiperestimulada com relação a imagens, né? Porque no estímulo que é para ser dado nesta idade não está sendo dado. Quando eu falo hiperestimulada, é imagem, som, cor, falta de amor. Porque uma vez que você dá a tela pro teu filho, você fica na tela também. E estudos comprovam que é para evitar a tela para as crianças até os 4 anos, né? E daí... hoje em dia as crianças com 6 meses, 8 meses estão com o celularzinho na mão e brincando. Tudo bem, as crianças hoje em dia já nascem sabendo. Elas nascem sabendo porque vê a gente fazendo. E outra, né? O nosso cérebro não acompanhou essa evolução, né? Mas um dia nós vamos chamar a Monize, que é neuropsicóloga, para ela falar com a gente sobre isso, para a gente ter mais fatos e evidências sobre esse assunto. Porque as pessoas perguntam assim pra gente, né? Mas vocês falam sobre o que no Mindcast? Galera, a gente fala sobre a nossa vida. Né? E aí a nossa vida é baseada em maternidade atípica, em maternidade adotiva atípica, em família homoafetiva, em treinadora de comportamento, em treinadora financeira, em mãe, em amiga, em filha, e enfim, a gente fala sobre a nossa vida, que é uma das coisas ali, que isso é muito romantizado também, né? Assim como a maternidade, a criação de conteúdo digital é extremamente romantizada. Eles colocaram regras em coisas que não tem regra. Não. É igual a maternidade. Não tem regra. Vai fazendo, né? Porque se tivesse regra, teria manual. Mas você sabe que a maternidade e a paternidade tem uma regra, né? Amar seu filho. Sim, essa é a principal. Mas a regra é, quem é adulto? Os pais. Quem tem que mandar? Os pais. Quando você tem um filho e o seu filho manda em você, tá tudo errado no jogo. Porque a criança, ela é pequena, o adulto é grande. E o adulto, ele tá se comportando como criança, porque ele tá culpando os pais deles por não terem dado aquilo que eles queriam. E agora eles estão cobrando dos filhos, para os filhos darem coisas que os pais... Gente, tá uma zona. Tá uma zona de hierarquia, de pertencimento, né? De falta de equilíbrio e entender que tá errado, não é não. Estão criando filhos Nutella, que o mundo vai dizer não, e aí vai ser mais fácil o quê? Infelizmente, que vem aumentando drasticamente, que é o número de suicídios. Por quê? Porque os pais, eles colocam numa bolha e não criam os filhos para o mundo. Eles estão criando os filhos para a bolha. Né? Então, assim, cada um cria do jeito que quer, mas a consequência disso vai ser catastrófica. Criança, na verdade, tem que brincar, né? Criança tem que brincar. Tem que ralar joelho, né? Ralar joelho, brincar, jogar bola, andar de bicicleta, capotar com a bicicleta. E tendo os limites dos pais. Sim. Eu lembro quando criança, eu já vi um vídeo sobre isso, que as nossas brincadeiras eram na rua, de brincar de mãe da rua, pega-pega,
pique-bandeira e tudo mais, até a mãe chegar e gritar da porta da casa: venham jantar! Que ficava o dia inteiro na rua brincando. Tudo bem, hoje tá mais perigoso, tá diferente, tá. Mas existem tantos lugares para as crianças irem para poder brincar, mas é dentro de casa, na tela, no videogame. Não tem um bater bola, um brincar de correr, a não ser na escola. E olha lá, tem criança que na escola não faz nada também. E aí, né, além de Estimulou. tudo isso, o que falta também, que era um desafio nosso, é a conversa, né? Então, a gente sempre buscou conversar sobre a maternidade da Andressa longe da Andressa. Porque um dos Uhum. maiores erros que a gente vê que acontece é o pai dizendo assim, não, a mãe dizendo sim, para a mesma coisa. A criança, ela é PhD em fazer triangulação com pai e mãe. Minha avó fala muito disso, né? Então, até no curso que a gente gravou, Desromantizando a Maternidade, tem um movimento sobre isso. Então, os adultos, eles têm que conversar, eles têm que sentar, eles têm que escrever. O que faz sentido para nossa paternidade, para nossa maternidade? O que não faz? Porque assim, ó, tem coisa que vai fazer sentido para tua que não vai fazer sentido para minha. Isso é baseado em valores, mas se você não escreve, você vai ouvir pessoas e situações que vão influenciar a tua maternidade de tal maneira que a hora que você vê, você está fazendo aquilo que não faz sentido para você. Uhum. Vou dar exemplo? A gente fez isso no começo. A Andressa chorava, a gente deixava ela chorando, porque o meu pai falava que me deixou chorando, que daí a fono na época falou que tinha que deixar chorando. Que criança não morre Que de criança chorar. não morre de chorar. E aí hoje a gente olhando, a gente fala, puta, mano, a gente tinha que ter pego ela, ter acolhido, ter dado amor naquele horário. A gente ia acalmar o choro dela, a gente ia resolver o nosso problema e fazer algo que faz sentido pra gente. Mas ninguém falou pra gente escrever o que fazia sentido pra nossa maternidade. Então, é por isso que eu falo, gente, porque o que a gente viveu de desafio, se você ouvir e escrever, você vai passar por isso com menos desafio do que a gente. Existia muitas coisas que faziam sentido, mas muito mais coisas que não faziam sentido, e a gente acabava acatando a essas dicas do manual Do atípico. das pessoas. E do atípico, né? Porque além, né, as pessoas. Hoje a gente trata, né? Acho que os primeiros 2 anos foi assim, né, Eli? Depois a gente começou a mudar esse jogo. Mas porque daí a gente começou a se conversar, né? A gente começou a fazer terapia e a gente começou a se autoconhecer para a gente conseguir entender o que a gente podia fazer de melhor para Andressa. Inclusive, esse foi um marco na nossa história, né? A nossa maternidade mudou quando a gente começou a mudar e a se autoconhecer e a se entender e a conversar. Porque teve uma época feia que eu brigava com ela direto. Tipo, eu não conseguia entender as limitações dela. Eu ficava irritadíssima com tudo que ela fazia, porque eu queria que ela fizesse da forma natural das coisas. E ela tinha as limitações. Ela não fazia, tipo, que nem ela babava um monte, eu ficava puta, ficava brigando porque não era pra ela babar. Só que era uma dificuldade que ela tinha e tem até hoje. Eu brigava porque ela ficava pulando no sofá, eu brigava porque ela ficava pegando, brigava o tempo inteiro com ela. Até um dia que ela estava dormindo no meu colo, depois de um dia que eu briguei com ela, que aí eu olhei, sabe quando você olha pra tua mão e fala, porque eu tava fazendo um carinho nela. Aí você olha aquela frase, né? A mão que acaricia é a mesma mão que bate. Não que eu bati um monte nela, mas eu dava uns tapas na bunda da fralda. Então aí, depois que essa frase veio de novo, eu falei, não, eu tenho que mudar. Aí que eu parei de brigar com ela. Comecei a olhar mais para as dificuldades dela do que o que eu estava exigindo que ela fizesse. E aí, né, antes que alguém fale alguma coisa, a gente sempre deu os mans, né, que o Paulo Vieira traz muito, que é o mínimo ardor necessário. A criança, né, ela precisa entender quem é o líder daquele movimento, né? E aí, assim, ó, antes de você julgar, olha para a educação da nossa filha hoje. Né? Ela tem paralisia cerebral, ela tem autismo, ela tem microcefalia e ela vai nos lugares e ela obedece a gente conversa com ela e ela entende. E por mais de todos os diagnósticos que ela tem, ela nunca foi na casa das pessoas e ficou mexendo nas coisas. Eu precisei ficar brigando com ela para ela parar de fazer bagunça. Né? Porque tem criança, gente, que não tem limite. É.
Não tem limite, É o que eu queria cara. dizer, mas eu tenho cuidados para falar, mas é isso. Isso, não tem limite. Teve uma vez, há muito tempo, a gente tinha um casal de amigos nossos que tinham 4 crianças. E aí, a última vez que eles vieram, 4 crianças, a última vez que eles vieram aqui em casa, eles foram embora, uma olhou pra outra e falou, nunca mais. Porque eles não conseguiam dar limite pros próprios filhos, cara. Eles queriam mexer em tudo, sabe? Então, é um movimento de falta de educação, falta de limite. A criança faz o que ela quer. Não! Como minha avó fala, a criança pede carinho, você vai lá e dá carinho. A criança pede afeto, você vai lá e dá afeto. A criança pede para ensinar, você vai lá e ensina. A criança pede para você dar um pouco de atenção, você vai lá e dá atenção. A criança pede para tomar esporro, você dá. Por quê? Porque ela tá pedindo. Ela precisa disso para formar a identidade dela, inclusive. Ela precisa entender quem é que direciona. Não é quem manda, sabe? Não é autoritário, mas é quem direciona, pô. Mas esse negócio da falta de limite, eu tinha e tenho ainda esse primo, que agora já não somos mais criança. Que quando o meu tio chegava de carro lá embaixo, que a gente sabia que ele chegou, eu e minha mãe levantava tudo quanto eram as coisas de baixas, que quebrava, colocava tudo no alto. Porque ele chegava e era o terror. Ele mexia em tudo, ele quebrava. E o meu tio sempre falava, mas a minha tia, ai, deixa. Então, era onde o limite não era era a triangulação. Enquanto meu tio chamava atenção, minha tia acalmava. E aí é muito louco porque essa triangulação ela acontece por compensação de falta de afeto. Então você se sente culpado muitas vezes por não estar presente e aí você deixa o seu filho fazer tudo. Porque é como se você estivesse falando assim pra ele, ó, né, o papai e a mamãe não estão presentes, então agora você faz tudo. Galera, né? E aí é muito louco porque a gente tava no shopping, né, esses dias almoçando com a Andressa, e aí do lado da nossa mesa, assim, tinha uma família com 2 crianças, uma criança acho que uns 5 anos, outro uns 7, né? E aí um deles, a mãe chegou com a comida e falou, você vai comer comigo. E a criança mais nova falou assim, não vou! A gente olhou, né, aí ele tava na mesa, ela me contou, aí ele olhou assim, tipo, se fosse sua filha, o que você falaria pra ela? Vai ficar sem comer. Não tem opção, você vai comer comigo. A gente fez isso com a Andressa. Se ela não quer comer, ela levanta da mesa e aí ela vai comer na hora que tiver comendo, mas ela come a comida que ela não comeu. Não acho que ela vai comer lanchinho, não, né, Eli? A gente faz isso. E aí o outro no celular, comendo e nem vendo o que ele tava comendo, galera. É bizarro, né? Se não fosse trágico, não é, Lili? É assim. E aí não conseguia nem pegar a batata porque não tava olhando. Aí o pai chegou, aí que instalou o terror mesmo, né? Porque daí cada um ficou no seu celular, não sei porque vai almoçar em família. Juro, eu não sei porque vai almoçar em família, no shopping. Cada um faz o que quer, mais uma vez, mas a gente inverteu os limites, né, os valores de uma maneira, desculpem, a gente inverteu os valores de uma maneira tal que a maternidade ela foi romantizada porque está mais fácil a gente fazer para os nossos filhos aquilo que eles querem que a gente faça. É que o não é difícil de falar, né? É a palavra mais difícil de dizer. Só que se você não disser não pro teu filho... Sim, mas mas escuta teu fim. Tá. Se você não disser não pro teu filho, a vida vai dizer muito não. E aí ele vai ser um adulto frustrado. Sim. Ele vai achar que ele é incapaz, que ele é incompetente. E de fato ele é. Porque a mãe dele criou ele assim. Ontem eu tava dando um treinamento... E aí, uma das pessoas lá no treinamento disse assim, e quando a mãe fala pra você que você nunca vai ser ninguém na vida? Qual foi a resposta que eu dei? Pode falar. Você é criança? Ele falou, não. Eu falei, por que ainda você tá ouvindo a tua mãe? Porque se ela não teve a capacidade de fazer você ser alguém na vida, você concorda que essa frase não tem a ver com você, tem a ver com a incapacidade dela de te criar? E outra, nesse movimento do que você está fazendo na tua vida, a sua mãe construiu alguma coisa? Nesse caso, ele é empreendedor. Sua mãe é empreendedora? Ele disse não. Eu falei, por que você está ouvindo a sua mãe nesse quesito específico? Porque a gente acha que a gente tem que ouvir os nossos pais em tudo que eles falam.
Mas, galera, A opinião dos pais é... Como que é? tem que ser ouro, né? Sagrada. Sagrada. Se eu ouvisse o meu pai, quando eu comecei a minha vida adulta, eu seria funcionária pública. E depois você não faria nada do que você faz no Instagram. Eu não faria nada, eu não faria conteúdo, Na jamais. verdade, não no Instagram, né? Nas redes sociais em geral. Porque eles ficaram um tempo bloqueados no meu Instagram. Eles não conseguiam entender que essa minha exposição era para gerar conteúdo e transformar vidas. E eu entendo que eles não conseguiam entender, porque eles nunca viveram isso. E quando eles vêm falando isso, entenda, eles querem te proteger. Sim. Eles querem te proteger. Eles não querem que você bata a cabeça. Sou extremamente grata a tudo que meu pai falou. Mas proteger é diferente de não dar limites. Sim. Porque hoje em dia o pessoal usa o não dar limites como uma forma de proteger. Ah, mas eu vou fazer porque eu quero proteger ele. Não, você não tá dando limite. Não, é diferente. Mas daí é a historinha que conta, né? Aí são as narrativas que contam. Sim. Né? Mas quando a gente tá adulto já e a gente tá ouvindo os nossos pais que não viveram o que a gente vive e não sabem sobre o que a gente tá falando, a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão querer proteger a gente Exato. de bater a cabeça. Uhum. Como eles não sabem, eles vão contra aquilo que a gente faz. Porque eles não sabem. Porque a vida que eles viveram não é dessa forma. Então eu vou te proteger, você não vai ver. Porque pode acontecer alguma coisa pra você. Domingo mesmo, eu tava almoçando com meu pai lá e a gente tava conversando, ele veio falar sobre uma situação da minha vida e eu falei pra ele, pai, se eu for ficar pensando no que as pessoas vão pensar ou vai falar das minhas ações, você concorda comigo que eu não vou resolver essa situação? Aí ele falou, que eu não faria desse jeito. Eu falei, mas você foi tão bom pai que você me formou pra eu fazer diferente de você e melhor do que você. Aí ele olhou pra mim, é verdade. Falei, é sobre isso. Porque a gente tem medo de se posicionar com os nossos pais. Só que vocês entendem? Eu não perdi o respeito com ele, muito pelo contrário. Falei, pô, pai, eu só posso fazer isso hoje porque você investiu no meu conhecimento. Porque você acreditou em mim quando eu não acreditava. E como? O meu pai, galera, eu só tô onde eu tô porque o meu pai é meu pai. Porque o cara falava assim pra mim, ó. Tá no livro, inclusive. É só acreditar em você. É só acreditar em você. É só acreditar em você. Só que essa frase dele fez eu trazer isso pra vida da Andressa. E aí, eu não falo isso pra ela, mas eu acredito piamente nela. Eli acredita piamente nela. A gente acredita em algum nível que a Andressa vai falar. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu não quero saber a tua opinião. Se eu creio, e crer é você ver algo que não aconteceu. O que impede neurologicamente ela de falar? Neurologicamente nada. Fisiologicamente agora é a parte das traqueias que ela tá trabalhando bastante, E a sinapse? né? Mas mas sinapse você Não, ela cria. tem. Você dá o estímulo certo, na intensidade eu tô certa, falando que pelo ela tempo tem. necessário, você desenvolve. A Andressa, ela, como a Neuro disse, ela imprime bastante. Falta agora ela aprender a exprimir. Né? Então é um movimento que a gente acredita. E uma vez a gente ouviu de uma grande amiga nossa que a gente ia se frustrar porque ela não ia Sim. conseguir. Automaticamente a gente se afastou dela. Ela falou, mas e se a Andressa nunca falar? Aí a Bia falou assim, mas eu não acredito nisso. Mas e se ela não falar? Ela, não existe isso pra mim. E aí é a minha crença, é aquilo que eu creio. Mas as pessoas acham que por eu crer nisso, eu vou me frustrar se ela não falar. Não, mas se eu não crer nela, quem vai? Lembra que a gente assistiu o filme Touch? Que a abertura do seriado era a narrativa do menino, que ele dizia, eu tenho 11 anos e nunca disse uma palavra. Agora a Andressa já tá com 13, quase 14. Mas quando ela era pequena e a gente assistia, eu falava assim, Andressa, essa narrativa. Eu tenho 6 anos e nunca disse uma palavra. Mas ela fala com o olhar. Né? A Andressa fala muito mais do que muita gente que fala. Mas é que tá. Esse é o movimento. Vocês entenderam agora que eu falei sobre fé? Desde que a gente adotou a Andressa, a gente foi no centro espírita, que é a nossa crença, né? E a espiritualidade falou, deixa a menina crescer. E os médicos diziam que ela não ia andar. Andou aos 3. Ela não ia entender.
Começou a entender ela aos 7. não ia frequentar a escola? Não ia conseguir usar a privada? Tá começando agora. Tá fazendo número 2, número 1 no banheiro, na privada. Nossa! Gente, é treino. É estímulo certo, com a intensidade certa, pelo tempo necessário. E, além disso, a crença de quem mais convive com ela. Por quê? É matéria, tudo é matéria. Se eu não crer, não vai adiantar. Pode parar o que você está fazendo. Se você está num processo de emagrecimento e você em algum nível já sabe que é difícil, mas eu não vou emagrecer, cara, para. Porque você vai se frustrar porque você não vai conseguir. Né? A gente está passando por uma situação na nossa vida que hoje eu li no espelho lá que a Eli declarou aquilo. Eu falei, puta, que incrível. Mas assim, ó, a gente treina crer. É treino crer em algo que não aconteceu. Só que se a gente parar para pensar na nossa vida, a Andressa foi resultado do meu crer e da minha conversa com Deus. Você lembra? Eu lembro até hoje. Eu entrando no carro, você falando, Bea, a psicóloga falou que é impossível a gente adotar. Eu olhei pro céu e falei, Deus, se for pela essa minha filha, que venha. Lembra disso? Eu lembro até hoje. Ainda você falou, para, não viaja, não. Uma semana depois, o telefone tocou. Bea, nenhuma família no fórum quis ficar com a Andressa. O juiz perguntou se tem alguma família aqui para ela não sair da jurisdição lá, de Piracicaba. Eu lembrei de vocês. Vocês querem ficar com ela? Fala com Deus, cara. Fala com Deus. Você tem que dar o passo para Deus dar o chão, galera. Deus já deu o chão, né? Na verdade, Deus já deu o chão. Só que se você não der o passo, você ficar com medinho, você contar narrativas para você que a sua vida não vai dar certo, que você é uma mãe péssima, que isso e aquilo, não vai dar certo. Porque se ele ficar pensando assim, nossa, mas no passado eu brigava com a Andressa, eu era agressiva com a Andressa, mas vocês podem ter certeza, ela foi a melhor mãe que ela podia ter sido para a Andressa. Ponto final. Mesmo com todos os nossos erros e acertos, a gente foi o melhor que a gente podia ter sido naquela época. Tanto que olha o resultado. Sim. Tem gente que olha pra Andressa e fala, meu Deus, ela colocando lá as argolinhas no cone. Saúde. Você roubou. Eu roubei. Né? Então, são treinos de desenvolvimento que a gente fala assim, como acontece? Cara, primeira coisa, a gente já leva ela para as terapias acreditando que já deu certo. A roupa mesmo, né? A privada, a gente faz 2 anos que a gente treina o desfraude com a Andressa. 2 anos. Responde aí para mim. Você faria o mesmo treino por 2 anos? Ou você teria desistido nos 6 meses? E aí, uma coisa legal eu falar sobre isso, porque a Marina, que é a minha melhor amiga, ela falou assim, Bea, você precisa desromantizar que a sua maternidade ela é normal. Porque vocês treinam 1000 vezes mais. Vocês fazem a mesma coisa 1000 vezes mais. Tem muita gente que por menos está cansada e vocês estão lá continuando. Eu falei para ela, mas para mim isso é normal. Ela falou, mas desromantiza, porque não é normal. A gente se esforça, a gente se dedica, mas a gente também erra. Bastante. E vamos errar. Muito mais. Erros e acertos. Erros e acertos. Hoje eu sentei para trabalhar e falei, Dedê, você vai ser a minha estagiária, né? Ela já riu, ficou quietinha do meu lado, sendo estagiária ali, tava trabalhando no computador, eu tava trabalhando no outro computador. É a nossa vida, não tem o que ser feito nesse momento. E ela tava ajudando. No carinho. No chamar a atenção. No babar na nossa roupa. Mas hoje em dia, o que a gente faz? Enxuga. Hoje a gente fala, Andressa, enxuga a boca. Aí ela pega o paninho e ela enxuga. Mas tudo isso, gente, tem Mas ela tava trabalhando do lado dela. Ela estava dançando e cantando com o grupo Tri. Né? mas tudo isso tem um core, né? Tem um centro. Então, o nosso centro na maternidade, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Eu acredito que sempre foi o dar o melhor com o melhor que a gente tem e a nossa fé. Eu acho que a nossa fé sempre andou ao ladinho da nossa esperança, assim, sabe? Sim. Sim. Sim? Sim.
Gente, a Elisandra não é a pessoa mais engraçada do mundo pra gravar Mindcast. Mas o raciocínio é seu, você quer que eu complete o seu raciocínio? Eu quero. Ah, mas não tenho. Eu tô afirmando, sim. Tudo bem, sim. Mas eu não tenho palavras pra dizer, é sim. Então, pra gente completar esse assunto de desromantizar a maternidade... Ai, meu Deus do céu. Continue. Agora deixa eu falar. Continue. Romantizando a maternidade. Você acha que maternidade é só séria? Não é. Tem um lado cômico nessa história toda. Eu preciso melhorar esse lado cômico. Eu não tenho lado cômico. Aff, Nossa, eu sou super engraçada. Porque já foi. Eu já fui quando eu bebia. Perdia o córtex pré-frontal. Aí eu era engraçada, né? Não, isso era chata mesmo. Mas, gente, é um movimento muito maluco pra mim, porque eu não consigo ser engraçada. Não sou não dá pra mim, eu acho. Eu preciso treinar isso. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu vou ser mais, como fala? Você não é engraçada, você é Sarcástica. sarcástica. Eu acho que eu vou ser mais do que você. Acho melhor eu Sou sarrista. sarrista. Vou continuar do jeito que eu tô. Tá bom. Tá bom assim pra mim. Se quiser continuar do seu jeito, Tá tudo bem. tá tudo bem. Pra mim, todas as coisas têm uma piadinha. Se deixar, eu faço, mas não. Eu me seguro um pouquinho. E aí, será que você quer ouvir mais piadinhas da Eli? Comenta aí pra gente ver o que a gente vai fazer, né? Olha lá, 37 minutos de gravação, Ainda Eli. mais se for Saraiva, né? 37 minutos de gravação, Bia. O que tem o Saraiva? As minhas piadinhas de Saraiva. Você não lembra do Saraiva, Beatriz? Saiu da maternidade e foi pro. Bia, você foi no açougue? Ah, o Saraiva. Comprou o quê? Fralda. Fralda. Aí na sua casa também tem esse sarcasmo? Assim que fala? Esse é Saraiva. Saraiva. É falta de paciência. Falta de paciência. Tá. E tem o sarrista, que tudo é uma piada. Justo. E tem o chato, que nada faz rir. Nem o ha 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 ha. Justo. Mas só pra gente finalizar, a maternidade ela tem que ser desromantizada, e pra você desromantizar a maternidade, você precisa ter clareza do que faz sentido pra você. Então, quais são os valores que você vai passar pros seus filhos? Né? Então, se você quer que seus filhos falem a verdade, não minta pra ele. A verdade dói, mas raramente traumatiza. O que a gente vê de amigos nossos que mentem pras crianças, cara, não faz isso. Nunca fale pro seu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não rola, a criança aprende com o exemplo. Eu ouvia muito isso. Né? Eu também. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Até que um dia eu fui experimentar o cigarro. Ainda bem que não deu certo, senão eu não estaria com você. Não gostei. Amém. Não gosto de cigarro. Se você tivesse gostado, nós não estaremos aqui. Seria um ultimate. Odeio cigarro. De verdade, odeio cigarro. Porque meu pai e minha mãe fumavam, cara. Minha casa fedia cigarro. É porque naquela época dele, cigarro era sinal de poder. Era chique. Hoje, sinal de poder é você acordar, tomar o café da manhã, ir na academia, treinar, estudar, chegar em casa e ir trabalhar 10, 11 horas da manhã. Isso é sinal de poder hoje, é cuidar da sua saúde. Antigamente, ferrar a sua saúde era sinal de poder, porque era o uísque no final do dia, porque estava muito cansado. Era o cigarrão, era a cerveja, o happy hour. Mudou. Graças a Deus isso melhorou. Então tem coisas que melhoram também. Mas falando da maternidade pra gente finalizar, o que faz sentido na maternidade pra você? Senta e conversa com o seu companheiro, com a sua companheira. O que nós vamos fazer daqui pra frente? Ontem eu e ele, a gente sentou e conversou. No café da manhã. A gente sentou e conversou. A gente marcou uma reunião na agenda e a gente foi sentar e conversar. Por quê? A gente precisava alinhar algumas coisas na nossa vida, porque os barulhos externos, às vezes, atrapalham a sintonia do casal. E como? Jesus Cristo. Mas porque a gente não dá limite. A hora que você dá limite pro outro, fala, não quero falar desse assunto. Não quero falar desse assunto. Por que a gente tem que ficar ouvindo os outros? Por que a gente tem que ouvir o que a gente não faz sentido pra gente? Por que a gente tem que ouvir opinião que a gente nem pediu, cara?
Ah, porque você tem que ser educado. Desculpa, não é. É porque você não sabe se posicionar e dar limite. Eu não tenho problema em falar. Shh, shh, shh. Quem pediu sua opinião? Eu falo mesmo. Você sabe o que eu falo. Então, é um movimento que a gente precisa começar a treinar e a entender o que faz sentido para minha vida. Porque tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma crença, e essa crença é altamente realizável. O que você está gerando de crenças na sua vida, cara? Se você fala que seu filho não tem jeito, que seu filho é bagunceiro, o que ele vai ser? Um ninguém, igual o cara de ontem. Se você chega nos lugares e você fala do seu filho, mas ele é bicho do mato. Oi? Você está fazendo o seu filho cumprimentar um monte de adulto que ele não conhece. Isso é uma coisa que muitos pais fazem com as crianças, né? Porque quando você vai num lugar e você não conhece todo mundo, você não sai cumprimentando todo mundo, você cumprimenta as pessoas que você conhece. E os pais exigem que as crianças cumprimentem todo mundo. E dê beijo. E fala Que nada. saco, né? E aí os pais exigem que as crianças ganhem presente e falem que gostou. Ou seja, que mente. Porque você está ensinando teu filho a mentir. Se você não gostou do presente, você tem que falar, não gostei. Mas não é educação. Mas você está ensinando teu filho a mentir. Tipo, Na hora de dormir. Ok, Alexa. Obrigado. Mas eu vou trocar. É criança. E aí, quem tá dando presente, uma vez que eu dou o presente é de quem? Meu. E se você quiser trocar, o problema é? Meu. Agora, se você dá um presente esperando que o outro te fale obrigado, esperando que o outro goste, meu anjo, dê presente pra você. Porque você tá querendo dar pro outro aquilo que você gostaria de ganhar. Uhum. Então, alinha a sua expectativa como adulto que você é. Para de ser criança. Criança é maravilhosa, ela é ingênua, ela fala mesmo que tem que ser falado. Eu casco o bico com meu sobrinho. Uhum. Meu sobrinho, ele é um ótimo, ele é um pré-adolescente, né? Tem 11 anos, é uma 12. criança ainda, né? Tá com 12. Mas se ele ouvir, ele vai ficar bravo, mas é uma criança ainda. Mas assim, ele aprende muito rápido, ele faz, ele é constante, ele treina, ele tá ficando com um tanquinho agora, com 12 anos, porque ele treina. Todo treino que eu passo pra ele, ele faz. Né? E aí ele dá umas respostas para as pessoas assim, o que você tá dando sua opinião? O que você já construiu na tua vida? Porque uma vez eu ensinei ele, Gui, só ouça as pessoas que já construíram algo sobre o assunto que você tá falando. E ele entendeu. E ele jogou isso para uma pessoa que é até mais velha que ele. E aí a pessoa ficou olhando. Porque assim, quem vai falar que você tá fazendo errado, meu anjo, muitas vezes é quem tá fazendo menos que você. Desculpa, eu errei a palavra. Não é que tá fazendo errado. Quem vai falar sobre o que você tá fazendo é que normalmente faz menos do que você. Quem vai te criticar. Quem vai te criticar, exato. Então, pare e pense um pouquinho. Quem são as pessoas que você tá ouvindo? Olha lá, de novo. Cai aonde? Ambiente. Uhum. Quando será que as pessoas vão entender que o ambiente que elas escolhem dá o resultado que elas têm? Olha, se eu voltar 17 anos, hoje é claro o ambiente que eu vivia e a pessoa que eu era. É muito claro. Voltando 17, poderia até voltar menos. Se eu voltar 15 anos e 5 meses, 6 meses. Que ambiente. Você é resultado do seu ambiente. Era muito. E agora? E olha que eu era, na época do ambiente que eu vivia, serei. Eu era um pouquinho mais evoluída que os outros do ambiente. E agora é uma delícia, né? Sabe por quê, Eli? Agora as pessoas querem sentar na nossa mesa. Porque agora a gente se tornou referência. Mas antes de a gente ser referência dos outros, a gente se tornou a nossa própria referência. Entende? Então a gente criou ambiente de sucesso. Que as pessoas falam assim, mas quem tem resultado é porque passa por cima das pessoas. É mentira, é a historinha que conta pra você não ter resultado. Mesmo nessa época de 16, 15, 20 anos atrás, eu sempre em busca de gerar resultado do que eu queria. Eu falo desse negócio do resultado que eu queria porque quando eu comecei com as aulas de ginástica, eu tinha uma professora de referência.
E eu dizia que eu ia ser igual ou melhor que ela na aula de step. E a aula de step pra mim era um desafio violento, porque eu não conseguia fazer. Eu me embananava. Porém, eu coloquei isso como meta. E eu sei fazer isso. Eu me transformei em Piracicaba uma das melhores professoras de step. Era eu, essa professora e mais uma, que as academias buscavam. Isso. Né? E hoje você está se tornando o quê? A melhor mulher do mundo. Ai, consultora financeira. Básica. Básica. Não entrei na parte profunda ainda. Tô na Mas básica. tá indo. Tá. Tem muita gente que nem tem o básico, né? Fundamento. Galera, é isso. Lembra, o ambiente que você vive dá o resultado que você quer. E larga a mão de ser arrogante achando que você já sabe tudo, que nunca tem nada, que não vai ter mais nada pra você aprender. Sempre tem o que você aprender. Sempre tem o que você olhar, né? Foi um desafio pra mim essa semana, né? Eu aprender um outro caminho nessa questão da consultoria financeira. E você quase sucumbiu, né? Você quase perdeu pro seu pensamento. Quase. Mas graças à sua flexibilidade, o seu entendimento, seu autoconhecimento, você se abriu para o novo. E aí, gente, se você tem resultado 1, é porque você não sabe ainda de coisas que você ainda não sabe. E você quer aumentar o resultado, você tem que ir pro 2. E o 2 é o desconhecido. E aí você tem que fazer o quê? Aprender a estudar. Conhecer, cara. Porque a minha mente, ela é assim. Tipo, eu estou adaptada de um jeito. Vem um novo, eu não quero. De bate-pronto, eu não quero. Aí eu vou conversando comigo, tipo, é uma outra atividade, é um outro movimento, vamos lá, vamos aprender que vai dar certo. Isso. Tudo foi assim. Tudo foi assim. Né? Então, se você gostou desse Mindcast, comenta aqui. Lembra de compartilhar, né, o nosso Mindcast. Agradecer de novo os nossos patrocinadores, Mica Presentes, Mind Connect e B Abragion Treinamento e Desenvolvimento Humano. Se você quiser palestras sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre constância, sobre autossabotagem, sobre qualquer coisa que a sua empresa esteja precisando, é só entrar em contato, contato@babragion.com, e nós estamos disponíveis para aquilo que a sua empresa precisar ou você precisar. Lembra, faz um sinal de fumaça, que nós estamos aqui para contribuir com a sua vida, porque chega uma hora na vida que não é mais sobre nós. É sobre a gente, não é mais sobre o nosso ecossistema, é sobre o nosso ecossistema. Obrigada, Eli, por hoje. Vencemos a mente da Eli. Ela não queria gravar. Ficou com cara de coxinha pra mim. E eu fiz assim pra ela. Sem cara. Porque quem se compromete faz o que tem que ser feito. É isso. Um beijo no coração. Por isso que eu tô aqui. E até a Próxima. semana que vem. Tem convidado semana que vem, né? Tem. Amém. Precisamos confirmar com eles. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.